Então, nos Estados Unidos, a narrativa está perdendo para a verdade, os fatos. Bem, a história do Capitólio, a invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021, está virando de cabeça para baixo. Ou seja, a narrativa está deixando de valer e está prevalecendo a verdade. Sim, Capitólio foi uma farsa. Agora nós vamos ver isso aí na voz de Alexandre Belay. Eu estive no canal dele e ele fez umas leituras do que está acontecendo nos Estados Unidos, porque ele acompanha pela internet, né, notícias dos Estados Unidos. E eu fiz um recorte do material dele e acrescentei algumas imagens para dar mais vida a esse documentário, né? Deu mais ou menos 12 minutos e 41 segundos. Me deu um trabalho danado para fazer isso, porque eu tive que casar as falas dele com as imagens. Mas você vai ter aqui, né, de primeira mão, um recorte daquilo que você estava esperando. Ou seja, o golpe do Capitólio, a farsa do Capitólio está sendo revelada na mídia oficial. Porque aqui no Brasil, a gente tem o 8 de janeiro. Você que acompanha a CCI e conhece todo o nosso acervo, sabe que a gente entende que aqui também foi uma farsa. Mas a mídia oficial ainda sustenta a narrativa de que foi um golpe. Mas, como o governo nos Estados Unidos virou, o Trump entrou, a narrativa do golpe do 6 de janeiro de 2021, da invasão do Capitólio, está indo por terra e está prevalecendo a verdade. Bem, vamos acompanhar isso aqui no vídeo 456 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Eu sou João Paulo, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Liberdade é a segunda palavra de Minas. Libertas, ainda que tardia. Bem, vamos ao que interessa, né? Estou deixando aqui o nosso Pix, jpnoticias@gmail.com. De cara, já vai curtindo, porque esse vídeo é muito bom, vale a pena. Eu vou deixar passar na íntegra, não vou interromper, tá certo? Você vai ficar assim, ufa, no final. Você vai dar aquela respiração assim, ufa, até que enfim os ventos estão virando, tá certo? Bem, política é assim, né? A gente fala que política aqui é igual nuvem. Cada hora que você olha, tá de um jeito. Então, essa coisa do dólar tá disparando e o governo tá sem saber o que falar, fala que isso aí é meme na internet. Não, o dólar tá disparando. Por quê? Porque os donos da narrativa já estão pulando fora. Os financiadores das narrativas já estão pulando fora. Por quê? A verdade está para ser estabelecida. Em breve, nós teremos novidades sobre o 8 de janeiro aqui no Brasil. Por enquanto, estamos ainda no 6 de janeiro do Capitólio nos Estados Unidos, porque lá tem um delay, né? Aqui tem um delay com relação a lá. Aqui tem 2 anos de atraso com relação ao que acontece nos Estados Unidos. Mas, gente, o figurino é o mesmo, o enredo é o mesmo. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre esse enredo e as peculiaridades que tem do 8 de janeiro daqui com o 6 de janeiro do Capitólio dos Estados Unidos, tá certo? Então, já falei para vocês curtirem, né? Já aproveita, compartilha, porque esse vídeo é muito bom, né? E se você não é inscrito no nosso canal TV Del Rey, tá na hora de você se inscrever, tá certo? A gente tem João Paulo Guimarães no Facebook, onde a gente lança os nossos vídeos e você compartilha ele através da TV Del Rey no YouTube, onde você acompanha. Aqui, nós somos a CCI. Você, somos os cidadãos que estamos fazendo a diferença. Vamos lá? Vamos acompanhar um pouco dessa fala do Alexandre Belay. Veja só que barato. Bomba, bomba, bomba. Tirem as crianças da sala porque o assunto é explosivo. Uma história que pode virar a história de ponta cabeças. O general, agora aposentado, Christopher Miller, que foi o secretário interino de segurança de Donald Trump, deu com a língua nos dentes.
Ele afirmou, ele disse, ele confessou que a invasão ao Capitólio no 6 de janeiro de 2021 foi uma farsa, foi uma peça orquestrada por gente do Partido Democrata, por republicanos Never Trump e pela grande mídia, para, claro, incriminar o loirão. Mas ele foi além. Ele disse que traiu Donald Trump, ou recusou-se a cumprir uma ordem de Donald Trump, que era por ordem na casa, ou seja, colocar militares ou policiais para proteger o Capitólio. Ele não o fez por livre e espontânea vontade, descumprindo a ordem do chefe do Estado-Maior, do comandante em chefe das Forças Armadas. Vejam só, bomba mesmo. Isso foi publicado, aliás, a bomba começa por ter sido publicada pelo MSN Notícias. Vejam o que disse o poderoso MSN, parte da grande mídia. Às vésperas do retorno do ex-presidente Donald Trump ao poder, um novo relatório está virando de cabeça para baixo a história da incursão ao Capitólio em 2021. Durante 4 anos, um comitê selecionado, liderado pelos democratas republicanos anti-Trump e a mídia tradicional, culparam Trump pela violência em Washington em 6 de janeiro de 2021. Mas um relatório divulgado na terça-feira acusou o secretário de Defesa interino de Trump na época, Christopher Miller, o general Miller, de desafiar e descumprir ordens específicas de Trump. Essa é a primeira importante descoberta do relatório, diz o MSN, e pinta um quadro contundente do comitê selecionado de Nancy Pelosi e do papel da ex-deputada Liz Cheney. Prestem atenção nesse nome, em toda a peça, em todo o caso. O relatório sobre as falhas e a politização do Comitê Seleto de 6 de janeiro citou transcrições de entrevistas conduzidas pelo inspetor-geral do Departamento de Defesa sobre eventos que cercaram a incursão ao Capitólio, a invasão ao Capitólio. Em uma entrevista ao IG, o ex-presidente do Estado-Maior Conjunto, Mark Milley, agora general aposentado do Exército, descreveu as palavras de Trump em uma reunião de 3 de janeiro de 2021, portanto, 3 dias antes da invasão, para preparar uma reunião do Congresso para certificar os resultados da ainda disputada eleição de 2020. Milley resumiu as declarações de Trump como, abre aspas, "Ei, não me importa se você usa guarda ou soldados da ativa ou soldados da reserva, não me importa, faça o que tiver de fazer", teria dito Trump. Só certifique-se de que seja seguro. Claro, isso era a ordem, essa era a ordem de Donald Trump. Para a maioria dos americanos, diz aqui a matéria, isso soaria como uma ordem de um comandante em chefe para o seu subordinado. Mas Miller disse ao fraudado comitê de 6 de janeiro, de Nancy Pelosi, que ele escolheu considerar a ordem de Donald Trump uma brincadeira. Isso está observado no relatório na página 69, diz o MSN. Mas tem mais. Na verdade, Miller disse aos entrevistadores do IG, de acordo com a página 68 do relatório, que, abre aspas, não havia absolutamente nenhuma possibilidade de eu colocar forças militares dos Estados Unidos no Capitólio. Donald Trump deu a ordem, mas eu considerei que não, isso não dá, não tem a menor possibilidade, vejam só. Além disso, muita gente, claro, nesse momento está dizendo, não fazem mais generais como antigamente, né? Segue o MSN dizendo, além disso, Miller confessou ao comitê do 6 de janeiro que foi influenciado por um artigo de opinião publicado pelo Washington Post em 3 de janeiro de 2021, assinado por todos os ex-10 secretários de defesa vivos,
pedindo nominalmente a Miller que se abstivesse de quaisquer ações políticas que prejudicassem os resultados da eleição ou dificultassem o sucesso da nova equipe. Aqui ele confessa o seguinte: olha, a opinião estava de um lado, e eu, claro, não iria contra a opinião. O relatório divulgado na terça-feira também mostrou que Miller temia ser chamado de comparsa de Trump e era sensível às críticas nas redes sociais. Isso aparentemente importava mais para ele do que cumprir as ordens do presidente, afirma o relatório. Inclui também o relatório uma citação de Miller, que Miller deu aos investigadores do inspetor-geral, dizendo, abre aspas, aqui vai ficar um pouco confuso de entender, mas a última frase esclarece tudo. Ele disse, abre aspas, isso está no relatório. Então você tinha essa batida constante. Essa batida constante eram as vozes da esquerda. Mais ou menos isso. Olha o golpe aí, olha o golpe. Então você tinha essa batida constante de... Aqui é uma declaração mais pessoal em relação a um dos seus ouvidores. Lembra quando eu entrei na história, que eu era um sujeito de terno, entulhado, e eu era um comparsa de Trump que iria usar o exército dos Estados Unidos para conduzir um golpe militar para derrubar o governo eleito dos Estados Unidos, lembra? Então, era isso que estava lá na esfera do Twitter. Bem, resumo da história. Ele, para não passar diante da opinião pública da esquerda como um comparsa de Trump num possível golpe, ele resolveu descumprir a ordem do chefe. Então, claro, o autor da matéria conclui de forma brilhante o seguinte: o fato do exército dos Estados Unidos ter sido liderado, ainda que brevemente, por um homem com medo da esfera do Twitter, isso sim é que é preocupante. E, de fato, se voltarmos no tempo, veremos que sim, era muito preocupante o rumo que as Forças Armadas estavam tomando a partir do 6 de janeiro. Pois é. Agora vejam, a parte talvez a mais curiosa de todas é que, sim, considerando que a invasão do Capitólio foi um teatro e considerando os seus autores como democratas e a velha mídia, nenhuma surpresa. Só que não. Quem realmente, segundo o próprio Miller, arquitetou todo o teatro, ou escreveu todo o script, não foram os democratas ou a velha mídia, mas republicanos, os RINOs, ou republicanos Never Trump. Prestem atenção. Essa peça, diz a matéria, foi orquestrada por Cheney, de acordo com o relatório, Liz Cheney. O pai de Cheney, o ex-vice-presidente Dick Cheney, que também serviu como secretário de defesa, foi um coautor da peça. Aí a matéria esclarece que o papel de sua filha, Liz, na organização do artigo de opinião, foi revelado pela primeira vez em uma entrevista em maio de 2021, que a revista liberal The New Yorker conduziu com Eric Edelman, um antigo amigo da família Cheney e ex-conselheiro de segurança nacional de Dick Cheney. Nem mesmo o site de checagem de fatos da esquerda Snoopers contestou este teatro, ou esta peça. Então, diz a matéria, Liz Cheney, a garota propaganda dos republicanos Never Trump, e uma mulher que serviu como uma das Judas do Partido Republicano no comitê de Nancy Pelosi para investigar o caso do 6 de janeiro, ajudou a criar as condições que permitiram que o caos de 6 de janeiro realmente acontecesse. E, de acordo com o relatório do Subcomitê de Supervisão do Comitê da Administração da Câmara, o desafio foi então o desafio direto do secretário de Defesa em exercício às ordens do então presidente Trump, que levou ao vácuo de segurança que acabou sendo preenchido pela
violência. Tudo o que eles queriam, na verdade. Isso vira, diz a matéria, a história de ponta cabeça. A história da mídia democrata de 6 de janeiro, uma história que foi contada aos americanos sem parar até 2022, incluindo dramas feitos para a TV e a cumplicidade entusiasmada de uma mídia tendenciosa que poderia muito bem ter contribuído para o sucesso da democracia nas eleições de meio de mandato, que limitaram o alcance de uma onda vermelha amplamente esperada. Com o Congresso marcado para se reunir no mês que vem para certificar os resultados da vitória de Trump, termina a matéria dizendo, nas eleições de novembro, claro, e sua posse histórica marcada para 20 de janeiro, a verdadeira questão agora é, 2 pontos, o que acontecerá a partir daqui? Muita gente está dizendo o seguinte, olha, os democratas estão agindo de modo um tanto quanto dócil em relação a Donald Trump. Por que será? Bem, o que se pergunta imediatamente é o que acontecerá com Christopher Miller. Ele será preso? Ele será julgado, condenado por alta traição? Isso ainda ninguém sabe. Mas o que já se sabe é que as coisas não serão mais como foram. Acontecerá realmente muito, muito para ser comentado daqui para frente, principalmente depois de 20 de janeiro. Muita gente, mas muita gente importante mesmo, ou sairá dos Estados Unidos, fugirá dos Estados Unidos, ou acabará em alguma prisão estadual ou federal, claro. Isso é certo, isso é líquido e certo. Razão pela qual tem gente dizendo que o governo Biden está tão desesperado, mas tão desesperado, que inventou essa história de guerra dos mundos para atrapalhar a posse de Trump. Bem, eu estou falando de notícias americanas. Você deve estar o tempo todo pensando, isso aí é o Brasil. Bem, eu lembro que no dia 6 de janeiro de 2023, eu alertei que ia acontecer uma coisa, né, uma espécie de um vandalismo lá em Brasília. E no dia 8 de janeiro, domingo, de manhã, às 9 horas, eu já tinha detectado os infiltrados lá no meio do QG, ali nas redondezas do QG. E fiz um vídeo falando, né, que vai acontecer, o pessoal vai lá, vai quebrar, vai botar culpa nos patriotas, e vai dar subsídio para a mídia, e a mídia vai bater em cima e tal. Então eu anunciei isso no meu canal no dia 6, quer dizer, no dia 8 de janeiro, domingo, na parte da manhã. E na segunda-feira eu cheguei a postar um vídeo falando assim, né, que Brasília não é Capitólio. Tá certo? E aqui não é, né? Bem, enfim, eu já desconfiava, né? Porque quando as coincidências, né? Por que eu achei que ia acontecer isso aqui no Brasil? Porque teve um grupinho de ministros aqui do STF que tinha ido em dezembro de 2022 para fazer umas palestras lá em Nova York. E 2 deles começaram a referenciar sobre o Capitólio. Aí um ainda falou assim, ó, tantos condenados, tantos julgados, tantos vão cumprir pena, tantos assinaram acordo de sentença para poder confessar e tal, né? E aí o outro falou assim, ainda temos, foi bom você falar do Capitólio, porque lá no Brasil ainda temos muita gente para multar e muita gente para aprender, tá certo? Dali para cima eu já comecei a ficar com a pulga atrás da orelha. Falei assim, essa turma tá armando para cima da gente. E vai ser nos moldes do Capitólio. E eu já sabia que o Capitólio tinha sido uma farsa. Só que lá, né, você tem essa mídia antiga que faz aquela massificação, né? Então, lá nos Estados Unidos, a internet, que corre solta igual no Brasil, né, as coisas foram se clareando.
A poeira foi baixando, a turma foi entendendo que aquilo foi uma farsa. Tanto que o Trump voltou, entendeu? Então, o que está rolando aqui no Brasil pode ser, né, o delay que ainda está para acontecer do que está acontecendo nos Estados Unidos. E olha que curioso, vou te falar para você o tanto de semelhança, né? Nós falamos aí do general aí, né, do Christopher Miller, né? E é o G Dias deles. Tá certo? Outra coisa curiosa, né? Porque o Donald Trump, ele é um outsider, né? Ele era um cara que saiu, assim, não faz parte desse métier político, não faz parte do staff político, né? Establishment, né? Então ele veio e ganhou prestígio dentro dos republicanos e ganhou, né, a indicação para ser eleito e foi eleito pelos republicanos, né? Então, na verdade, o Trump não tinha um partido, né? Ele foi eleito pelo partido dos republicanos. Mas tinha gente que era republicano e que não estava satisfeita com ele. Por quê? Porque ele tomou o eleitorado dos republicanos. Então, tinha uma turma de republicanos que eram contra o Donald Trump. Aqui no Brasil, você tinha, de um lado, o PT, que era a esquerda, e você tinha, do outro lado, o PSDB, que era uma falsa direita, disfarçada, né? Era assim, uma direita moderada, mas que era alinhada também com com os democratas americanos. Mas, enfim, eles navegavam no eleitor da direita, porque a direita aqui no Brasil não existia, tá certo? Assim como não existia em Trump, lá nos Estados Unidos, né? O Trump, quando pegou os republicanos, ele deu uma nova versão para os republicanos, né? Mas tinha turminha dos republicanos que não engolia ele. Então, o negócio foi armado principalmente com os republicanos. Ou seja, aqui no Brasil, a gente entende o seguinte, que o Bolsonaro também era um outside, não tinha partido, elegeu pelo PSL, né? Fez uma bancada boa, mas ele entrou no eleitorado de quem? Do PSDB, do Geraldo Alckmin. Então, aquele pessoal que trabalhou no governo Temer, que muita gente foi aproveitada no governo do Bolsonaro, entendeu? Inclusive militares, porque o Bolsonaro falou assim, bem, essa que eu acho que é a turma da direita, que quer derrotar o PT, não, que o PT que era o pior. Então, essa turma que ajudou a derrubar o Bolsonaro nesse 8 de janeiro é o script dos republicanos que tentaram derrubar o Trump lá, entendeu? E aí você põe o Alexandre de Moraes, que é PSDB, o Geraldo Alckmin, que é PSDB, entendeu? Então, é tudo uma coisa só, se você for olhar dentro desse contexto. Como é que o Brasil e os Estados Unidos... O mundo ficou pequeno, né, gente? Depois que criou a internet, o mundo ficou pequeno. Então, aqui é o Capitólio Tupiniquim. Só que lá, quando aconteceu o 6 de janeiro, o Trump ainda era presidente, entendeu? E esse rapaz, esse general que estava ali, que era o homem que tinha que agir, entendeu? Ele entrou como, assim, ele estava interino. Por quê? Porque ainda no final do governo do Trump, teve aquele episódio lá daquele militar, daqueles policiais que, né, botaram o joelho em cima do negro lá e o negro morreu, assim, não estava conseguindo respirar, e aquilo foi filmado, e aquilo virou mídia, e aquilo criou a esquerda foi para a rua protestar e tal, e começou a fazer quebradeira, botar fogo nos lugares. E na época o Trump falou assim, gente, tem que botar militar na rua aí para conter essa massa furiosa que está aí, que eles estão fazendo, eles vão quebrar o país, né? Eles estão muito agressivos. Já era a esquerda preparando esse momento. E aí isso culminou porque o homem da época, que era responsável, né, que o Trump pediu para ele, olha, põe os militares na rua, põe a força policial na rua para conter isso aí, porque isso aí está demais. Aí o cara falou, não vou colocar. Deixou a turma fazer aquilo todo lá, entendeu? Vidas negras importam. Então, quer dizer, aquilo tudo foi criando uma massa de gente para ficar contra o governo. E aí derrubou o secretário, né, esse homem-chefe da segurança, que o Trump tirou ele. Falou, você não quer botar o homem? E aí colocou esse general lá.
E esse general era ligado ao pessoal dos republicanos que não queriam o Trump. Está entendendo? É a mesma coisa aqui, se você for olhar. Antes do Bolsonaro ganhar as eleições, teve aquela morte da Marielle Franco, uma negra, lésbica, né? Deputada, né? Vereadora, né? Então, ela tinha 3 ingredientes: mulher, negra e lésbica, né? Aquilo que pudesse associar ao Bolsonaro, que foi ele que... Porque ele não gosta, ele é homossexual, ele é homofóbico, ele é racista, ele é, né, misógino. Então, criaram, entendeu? Houve uma intervenção militar no estado do Rio de Janeiro, mudaram os comandantes lá do Serviço de Segurança Pública e aí criaram esse imbróglio todo com a ajuda de deputados, quer dizer, de base política do aliado ao Centrão, aliado ao Eduardo Cunha, que ajudou a derrubar a Dilma, para matar a Marielle Franco, para criar aquela comoção, para dizer, ele não, quem matou Marielle. Então, tudo isso parece uma estratégia, né, sabe, nem gosto de falar, mas aí eu quero que você comente. O seu comentário é importante, tá certo? E não esqueça, gente, que a CCI é uma comissão criada para chegar à verdade e pacificar o país. Não estamos aqui para pôr fogo no parquinho. Se você concorda na minha linha de pensamento, você pode comentar. Se você discorda, se você acha que, João, você está viajando na maionese, isso não tem nada a ver, aqui no Brasil foi invasão mesmo, pessoal, pode falar. Se falando com respeito, a gente vai até ficar satisfeito. Mas se você vier com baixaria, certo? A gente vai ficar triste. Não vai tirar você, não, vai ficar triste. Geralmente é aqueles perfis, né, que chegam batendo, que não tem nem retrato. Mas tudo bem, a gente quer chegar à verdade. A gente quer pacificar essa nação, porque nós somos um povo bom. O brasileiro é um povo gente boa, tá certo? Vamos construir essa nação pacífica, porque aqui, gente, é lugar de samba, futebol e rock and roll, né? Vamos lá, vamos trabalhar pelo bem da sociedade. Então tá aqui, nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Aqui a gente não tem 13º, viu, gente? Se você tem 13º, não esqueça da CCI, tá certo? Porque aqui nossas contas continuam e a gente depende de vocês para continuar avançando em direção à pacificação e à verdade. Fique com Deus.